quando você fala de projeção, o Prudente sendo falada por aí, o Prudentão sendo falado, não tem um outro momento mais importante do que esse. Eu acho que é muito marcante, não só na história de Prudente, acho que é muito marcante na história do futebol. Na minha história, você vê, na história do Mauro, que estava lá, Mauro Naves, na história de todo mundo que estava ali naquele lugar, na história da cidade, na história do Ronaldo, na história do Corinthians, olha o tamanho disso, né? Eu acho que a cidade certamente tem coisas muito interessantes para ser lembradas, mas no meio futebolístico, sem dúvida, a história vai passar sempre por esse alambrado e esse gol do Ronaldo. Foi na partida contra o Livorno pelo campeonato italiano. O fenômeno tinha acabado de entrar. Ele se posicionava para receber o cruzamento, tentava saltar e caiu. O juiz imediatamente pediu a entrada da maca. Ronaldo saiu de campo chorando, percebia a gravidade da lesão. Aos 31 anos de idade, o futuro de Ronaldo volta a ser questionado. Será que ainda é possível voltar aos gramados depois de tantos problemas? Essa vinda do Ronaldo Fenômeno, ela era cercada de muitas dúvidas, de muitas incógnitas, principalmente em decorrência do histórico de lesões dele. Todo mundo tinha uma expectativa muito grande de vê-lo jogar, de vê-lo próximo, mas ninguém sabia exatamente o que o Ronaldo Nazário, como atleta, ainda poderia oferecer. Em setembro, Ronaldo chegou ao Flamengo para se recuperar da cirurgia no joelho. Aumentava, assim, a expectativa de um dia defender o clube de coração. Foram 4 meses sem assumir a relação. E na hora do papel passado, de ter um compromisso oficial, Ronaldo escolheu outra torcida. A sirene toca. Ronaldo chegou. Ele já tinha treinado no Flamengo. O Flamengo não quis ele porque falou que ele estava gordo, estavam dando que ele já tinha acabado a carreira. Daí ele chegou no Corinthians, é só marketing, não vai ter futebol, ele não vai jogar, ele não vai fazer gol e não sei o quê. Já havia uma expectativa enorme, né? Depois de 3 lesões seríssimas, né? Um jogador conhecido mundialmente, 3 vezes o melhor do mundo. Ia voltar a jogar, né? Mais um desafio, depois de mais uma operação super demorada, mais de um ano de novo parado. Eu considero a chegada do Ronaldo ao Corinthians como o Chicago Bulls vai pegar o Michael Jordan e ele vai voltar pro futebol, pro basquete americano, ele devia estar em outro lugar e vai pro Chicago Bulls. Porque ele era um cara que a gente na época via lá pela televisão, nos jogos de campeonato italiano ou espanhol, saiu muito cedo aqui do Brasil, fez o que fez sempre por seleção brasileira. No Cruzeiro tinha jogado com 16 para 17 anos. Então você tinha muito ele só na sua mente. Você imaginava Ronaldo, você pensava nele, você via ele pela TV. Um cara de um patamar que não tinha no futebol brasileiro, né? E nosso, e campeão mundial, enfim. Então era uma empolgação gigantesca de todo mundo, da imprensa, das torcidas. É uma grande notícia para o mundo futebolístico, e não só brasileiro, né? Para o planeta todo, porque ele era o Ronaldo, né? Jornais do mundo inteiro falaram do retorno do jogador ao futebol brasileiro. Depois de 14 anos. FIFA World Player, 32-year-old striker, appeared to be on the verge of retirement after... E aí quando esse cara vem para um clube que já tem uma exposição, uma visibilidade muito grande, aquilo vira uma loucura como virou. E o Ronaldo é um cara de... Ele tem uma estrela, ele tem uma áurea muito diferente. Mais um louco aqui para esse grande bando de loucos. Era uma jogada de marketing também, né? Então eu acredito que o nome do Ronaldo naquele momento era o nome ideal para você dar uma reviravolta dentro do clube. E foi o que acabou acontecendo, não só
Pensávamos que ele poderia ajudar dentro de campo, mas fora também. O nome e o número já estão estampados na camisa do Corinthians. Teve até fila para a compra do novo modelo. É isso aí, já garanti agora. Torcer pelo Ronaldo aí, com certeza vai ser uma grande contratação e vai fazer muito bem pro futebol de São Paulo. Só dele já vendeu 3 vezes mais do que vendeu de todo mundo desde a Série B, cara. Foi um dos períodos que o clube mais arrecadou em toda a sua história. O Ronaldo foi essencial na reestruturação do Corinthians, para o Corinthians crescer como clube. Ele foi muito importante na construção do CT. Eu falo construção porque o CT do Corinthians praticamente não existia. Eu trabalhei muitas vezes no CT antigo e era um negócio, era um pasto. Você ia para um pasto. E aí quando o Ronaldo chegou, a primeira vez que ele foi se trocar num container, ele falou pra gente assim, eu não volto mais aqui. E aí começou a construção do CT do jeito que ele é hoje, né? O que o Ronaldo foi mais importante pro Corinthians, pra mim, pra minha gestão, não foi o título, não foi ele ter vindo, foi o que ele nos obrigou e nos cobrou e nos ajudou a fazer o seu treinamento, a melhorar a relação com a imprensa. A gente tem que fazer a coisa certinho, respeitar os passos e só quando realmente tiver 100% voltar. A gente trabalhou no Corinthians e no Noroeste, acho que foi dia 25, se eu não me engano. Daí a gente pegou o carro, foi até Itumbiara para o jogo do Corinthians contra o Itumbiara pela Copa do Brasil, porque o Ronaldo podia estrear lá e estreou. Nossos estádios receberam de volta um símbolo do futebol brasileiro. O Ronaldo voltou a jogar mesmo na Copa do Brasil, numa vitória 2-0 do Corinthians sobre o Itumbiara, que tinha como atração aquele dia o Denilson. Acho que o Túlio jogava também no Itumbiara, teve toda uma mobilização da cidade. Eu lembro que o prefeito trocou, eram notas fiscais por ingresso, então o estádio estava lotado. E na verdade é bem compreensível que seja assim, né? Porque você começa a perceber o interesse que um jogador como o Ronaldo, um personagem como o Ronaldo provoca. Pablo Alves encerra o jogo. Corinthians 2-0, Corinthians classificado. Vai muita gente pra cima do Ronaldo. Não sei se ele vai falar agora. Se o Mauro ou o Rafael, quem conseguir chegar. Ele ficou apavorado. Os seguranças tiveram que entrar lá no campo para tirá-la pro vestiário, porque acabou o jogo com todo mundo, repórter de rádio e TV, todo mundo que ouviu o Ronaldo. E não é assim que funcionava, já não funcionava assim na Europa, aqui, só aqui no Brasil. E de lá, né, o Corinthians também de lá foi para Prudente na quinta-feira, no dia seguinte, e nós também seguimos lá para Prudente. Mas aí já estava lotado, né? Corinthians e Palmeiras, tal, tinha setorista do Palmeiras. E, cara, aí a cidade já era outra. Do Corinthians e Noroeste pro Corinthians e Palmeiras era outra coisa, assim, o bar lotado, né? Só de jornalista de São Paulo e tal. O Corinthians chegou motivado para o clássico de domingo. O Palmeiras é líder no campeonato, mas vem de uma derrota em casa na Libertadores. Já o Alvinegro passou de fase na Copa do Brasil e num dia histórico em que Ronaldo voltou a jogar. E ver Ronaldo em campo no domingo é o que quer o torcedor do Timão. O jogo inteiro de preferência ainda, né? Desde o começo até o fim. Seria melhor se colocasse ele no segundo tempo, pegar a zaga um pouco mais cansada, mas tem que entrar. Mas tem que entrar. E aqui em Prudente nós tínhamos o prefeito da época, que era um cara voltado para o esporte, que era o Tupã, que ajudou bastante nessa vinda, não só do Corinthians, como de outros clubes para cá também. Na nossa administração, e mesmo na época do professor Agripino, nunca foi pago nada para nenhuma equipe, né? Era simplesmente feito os convites para eles jogarem, cobrávamos as taxas normais, né? Mas só tínhamos uma somatória de esforços. A gente precisava de público também, e aqui em Prudente esse clássico sempre atraiu muita gente, então a gente acabou
conciliando tudo. Você não vê em nenhuma outra ocasião no Brasil tanta gente junta por um mesmo objetivo. A questão é que o Sócrates dizia e que ele defendia é que essa comoção ela deveria ser utilizada para uma questão de uma emancipação política da população. Naquela época você tinha uma possibilidade de encontrar dentro desse jogo todas as camadas sociais. Tudo o que aconteceu aqui foi aproveitado politicamente, você via muitas figuras políticas desfilando pelo estádio, né, na época, conversando com todo mundo. Você tinha a possibilidade das pessoas se olharem, se conversarem com pessoas desconhecidas, de onde que você é, o que que você faz, você ter essa interação social bastante próxima. E nós sabíamos da importância, que isso poderia resultar numa mídia que que o município não gastou R$1. As pessoas falavam de Presidente Prudente de maneira espontânea. Quando se confirmou, ou então houve uma notícia um pouco mais forte de que ele viria para cá, foi através de autoridades aqui do município, da época, aí a gente meio que mudou o foco de como seria a reportagem, porque foram divididos em duas vertentes, vamos dizer assim. Existia um repórter que faria o jogo em si, né? E um outro repórter, que no caso era eu, para cobrir a reação dos torcedores do Corinthians, né, com a vinda do time para cá. E quando a gente soube que o Ronaldo vinha também, muda completamente a história, porque aí era um cara que foi campeão em todos os times que ele passou, um fenômeno, né, do futebol, e o pessoal não estava mais aqui para ver o time do Corinthians, estava para ver o Ronaldo. Era uma cobertura muito extensa, né, a gente... Num clássico desse, provavelmente deu ali 12, 16 páginas de um jogo como esse. Então você tinha muita coisa para preencher. Era o time, ou diretoria, ou torcida chegando, preparativos da cidade. A gente chegou lá 2 dias antes do jogo, né? Porque como a gente veio direto de Tumbiara, então a gente passou 2 dias lá. Mas tinha uma expectativa grande, né? Porque o Ronaldo já tinha estreado, mas era um clássico, né? Contra o maior rival, que era o Palmeiras e tal. Então, tudo isso motivava muito o jogo, havia uma expectativa muito grande, tanto que praticamente a imprensa inteira de São Paulo foi para lá, pessoal de rádio, jornal, de televisão, enfim. A semana inteira nós acompanhamos o treino dele. Eles treinavam lá no São Fernando, então a imprensa toda em cima do Ronaldo. Tem imprensa de fora, todo mundo querendo saber. Muitos falavam que ele estava gordo, que não estava preparado, que não estava as pegadinhas, né? Falando o gordão. Mas nós fomos lá para o São Fernando, mostramos ele o treino dele, ele de boa treinando, e a semana foi agitada. O treino só foi aberto para associados, que aproveitaram para tirar fotos dos jogadores, principalmente de Ronaldo. O técnico Mano Menezes preferiu manter o segredo e não deixou que a imprensa gravasse a forma tática e as jogadas ensaiadas no treino coletivo. Ronaldo treinou entre os reservas e os titulares. Foi meio que uma coisa assim, era 24 horas. Não tinha, assim, se acontecesse alguma coisa às 6 da manhã, hora meia-noite, ninguém queria saber, sabe? Então você tinha que estar meio que alerta. Eu era um repórter iniciante, com uma baita responsabilidade de correr atrás de um ídolo e fazer um bom trabalho, conseguir um bom material, né, para mandar lá para o Globo Esporte de São Paulo. E também dar conta, né, de tudo isso. Treinar debaixo de um calor de quase 40 graus não é fácil. Mas quando se pensa que o adversário é o maior rival e líder do Paulistão, deixa de ser um problema. Ainda mais com o gramado do Prudentão em perfeitas condições para o clássico. Na semana passada chovia muito quando nós estivemos aqui e era impossível você baixar a camada de grama, né? Agora não, agora ela já baixou. Está um pouco mais duro o chão, mas provavelmente amanhã antes do jogo vai receber um pouco d'água, né? Vai amaciar um pouquinho, vai ficar na condição ideal. O time treinou no Prudentão, espaço desde ontem ocupado apenas pelo Palmeiras. Os jogadores fizeram um rachão e usaram só a metade do campo. Ronaldo treinou e mais uma vez saiu calado. Apesar de Mano Menezes ainda não ter definido o esquema tático que vai usar para o jogo contra o Palmeiras, uma decisão já foi tomada por ele. Ronaldo só entra no segundo tempo da partida. O Ronaldo, ele é um ídolo e estava em Presidente Prudente. Acho que a cidade ama futebol, respira futebol. Então a expectativa da cidade foi aquele movimento
intenso, né? E a correria para adquirir os ingressos. Existia sempre esse clima, né, desde a compra do ingresso na semana você já vivia aquela empolgação de ir com a camisa do seu time na bilheteria, de encontrar outros torcedores da equipe. Shoppings, no calçadão, nas escolas, no trabalho, todo mundo já criava aquela expectativa. E aí, você vai ao jogo, você vai com quem, vai como, em qual setor você vai ficar, já comprou o seu ingresso. Naquela época ainda a gente tinha que enfrentar fila para poder comprar ingresso, né? Não tinha esse negócio de comprar ingresso pela internet. Eu tive que deixar o carro praticamente a uns 3 quilômetros daqui. Compensava ter deixado em casa, porque eu andei demais até chegar no estádio, porque não tinha lugar, estava muito lotado. Quando a gente começou a vir pela Avenida Salim Farah Maluf, você já começa a perceber o clima de jogo, porque muitas pessoas vêm a pé aqui pela Avenida Juscelino Kubitschek, que era o local por onde vinha a torcida do Corinthians. A do Palmeiras vinha pelo outro lado, pela Avenida Paulo Marcondes, né? Aqui na entrada era feito um cordão de isolamento, aquele engarrafamento todo, as pessoas vendendo bandeiras, vendendo cerveja, vendendo espetinho no caminho. Então a atmosfera do estádio ela já começa bem antes de chegar nele, né? No alto do barranco faltou espaço e sobrou aperto. Sem lugar no chão, o jeito foi apelar para os galhos. E quem não torceu, lucrou. E se entre as torcidas existe a rivalidade, para os vendedores ambulantes o dia foi de fazer amizades e sem concorrência. Tinha cliente para todo mundo. Todo mundo vende um pouquinho, não tem jeito, né? Todo mundo quer ganhar o pão de cada dia, né? A venda tá boa, tá todo mundo feliz aí se divertindo. Eu lembro de um calor absurdo, assim. Isso é muito claro na minha cabeça, me marcou. Porque foi o dia que eu senti mais calor na minha vida trabalhando, assim, suave. Porque a gente, mulher, né, agora não tô maquiada, mas a gente fica, né, preocupada de não estar brilhando no ar, né? E eu tava ali, gente, eu vou ficar igual um chuveiro no ar, escorrendo suor, assim. Então eu lembro do calor absurdo. E como é que faz pra dosar esse pulmão aí, porque o negócio aqui tá quente, hein? Não tá quente, é manter a posse de bola, tocar bem a bola e aproveitar os erros do Palmeiras. Tá certo. Esse Elias, Fernando, vem cá, tua terra é quente assim? É dessa maneira, o calor é bem forte. Fala lá, Dourados, conta lá dos caras. Bastante quente, o Mato Grosso do Sul é muito quente, mas a gente já veio antes para acostumar, então esse sol vai estar para dois lados. Eu tinha uma grande curiosidade para saber como é que o Ronaldo reagiria ao calor, né? Porque ele estava vindo da Europa, ele ainda não estava bem fisicamente, aliás, acho que o período inteiro que ele ficou no Corinthians, que ele nunca teve no auge físico, né? Ele sempre teve um pouquinho acima do peso e tal. Então, se ele aguentaria, inclusive, fazer o jogo inteiro, né? Se ele aguentaria jogar a partida toda. Mas nós estamos falando de um jogador diferente, né, gente? Que além de goleador, é o mestre da volta por cima. 44.479 torcedores lotaram o estádio em Presidente Prudente. Recorde de público do Paulistão 2009. Todo mundo que esteve ali realmente pode dizer que vivenciou um dia histórico. E nem que a gente tivesse sentado para poder escrever um script, a gente teria conseguido escrever alguma coisa tão perfeita, alguma coisa tão boa. Nós estávamos presenciando, acho que o maior feito dentro do Prudentão. Como jornalista, como contador de histórias, foi absurdo. Escreva o jogo em uma palavra só. Em uma palavra? Histórico. Ah, fantástico. Êxtase. Uma festa. Inesquecível. Inenarrável. Fenômeno. Explosão. Fenomenal.